Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Pedro Paiva e hoje a gente vai estar dando continuidade à nossa aula de introdução ao Looker Studio. Então, se você ainda não assistiu a primeira aula, eu recomendo que você assista ela primeiro. Eu vou deixar no card aqui no vídeo e depois você continua assistindo aqui. Nesse vídeo a gente vai ver mais alguns recursos importantes para que você consiga construir o seu dashboard e o objetivo aqui vai ser aprender um pouco mais do gerenciador de fonte de dados, como que a gente atualiza a nossa base de dados também e algumas dicas finais aí para que a gente consiga deixar o nosso dashboard bem funcional. E para você não perder os próximos vídeos de Looker Studio, não se esqueça de se inscrever no canal e também dar aquela força no like. Então, sem mais enrolações, vamos lá para a aula. Eu vou utilizar para essa aula o mesmo dashboard que a gente desenvolveu na aula passada, né? Na verdade, foi bem um rascunho aí para a gente aprender as funções básicas. E eu vou usar ele aqui como exemplo para a gente ver alguns recursos. O menu que a gente vai ver agora é o recurso gerenciar fontes de dados adicionadas. Esse menuzinho é um menu bem importante, onde a gente vai conseguir configurar e gerenciar ali aquelas bases de dados que a gente conecta com o Looker Studio. Então, vocês estão vendo aqui que a gente já tem uma base conectado, que foi o que a gente conectou na aula passada, que é a nossa planilha vendas da aba página 1. E quais são alguns recursos que a gente tem já nessa telinha aqui? A gente tem aqui o tipo de conector, ele mostra o que seria essa base de dados que a gente conectou, né? No caso, seria a planilha do Google. Aqui ele mostra quantos gráficos ou tabelas, né, estão sendo utilizados nessa base de dados. Então, a gente criou 3 gráficos ali, 3 visualizações que estão conectados com essa base de dados. E essa coluninha aqui é muito importante porque, às vezes, quando a gente tem muitas bases de dados conectadas, a gente consegue ver qual delas está sendo usado ou não. Então, caso ela não esteja sendo usado, a gente tem um indicador aqui de 0. Aí a gente consegue, se quiser, excluir essa base aí da nossa conexão com o Looker Studio, tá? A gente tem a coluna de status, então a nossa base de dados está funcionando perfeitamente. E algumas ações. A gente tem a de editar, que daqui a pouco eu vou mostrar mais detalhes dela. A gente tem esse botão de copiar, que seria duplicar essa base. Se eu clicar aqui, ele vai criar uma duplicação dessa base. Então, tem alguns casos que a gente precisa duplicar por alguns motivos aí, que nas próximas aulas a gente também vai ver. Aqui a gente tem a função de remover. Então, se eu não estiver utilizando mais essa base de dados, eu posso clicar aqui e ela vai remover a conexão com o nosso Looker Studio. E aqui são algumas outras funções também que a gente vai ver um pouco mais avançado nas outras aulas, tá? Então, eu vou detalhar um pouco mais essa função de editar. Aqui, pessoal, a gente tem mais algumas funções importantes. E a primeira que eu quero ressaltar é aqui em cima, né? Então, aqui a gente tem o nome da nossa base de dados. Eu também posso renomear do jeito que eu precisar, né? E é bom você renomeando de um jeito que você consiga identificar bem fácil qual que é a base de dados que você está trabalhando ali. Quando você tem muitas bases de dados, essa renomeação ela facilita bastante, tá? Aqui a gente tem a atualização dos dados. E o que quer dizer isso aqui? Se a gente clicar, a gente consegue escolher qual que é o tempo, qual que é o período que eu quero que o Looker Studio ele atualize, né, o nosso relatório ou dashboard aqui. Então, por exemplo, imagina que a nossa base de dados ela atualize lá a cada 10 minutos, ou também atualize em tempo real. O Looker Studio, nessa opção, ele vai atualizar o nosso relatório a cada 15 minutos. Então, deu 15 minutos, ele pesquisa lá na nossa base de dados para ver se teve alguma alteração. E se teve alguma alteração, ele já faz essa atualização automática. Então, aqui a gente consegue escolher qual que é o período que a gente quer. Se é a cada hora, se é a cada 4 horas ou a cada 12 horas. Caso a sua base ela não seja atualizado, né, em tempo real ou um curto espaço de tempo, eu recomendo deixar a cada 12 horas, porque aí o relatório aqui não vai ficar puxando e carregando a cada 15 minutos, tá? Nesse caso aqui eu vou deixar a cada 15 minutos. Então a gente clica aqui em definir atualização de dados. Né? Se eu clicar em outra opção, ele também fica salvo com a opção que eu coloquei. Então, 1 hora. Vou deixar esse daqui. Na parte de baixo, a gente tem essa opção filtrar por e-mail, adicionar um campo e adicionar um parâmetro, que eu vou deixar também para frente. No momento, agora vocês não precisam se preocupar com isso, que são outras funções que a gente vai utilizar nas próximas aulas. E aqui embaixo ele vai trazer para a gente as colunas que a gente tem lá na nossa base, né? Então, se eu abrir aqui novamente,
tá no meu Drive. Lembrando que a gente tinha aquelas 4 colunas, data, loja, valor vendido e plataforma. Eles vão aparecer aqui para a gente também da mesma forma. Então, para que serve essas opções aqui, né? Na esquerda, ele coloca o nome das colunas que a gente tem. Então, tá igualzinho que a gente tem lá na base. Aqui, ele vai selecionar qual que é o tipo de informação que a gente tem em cada coluna. Então, por exemplo, quando eu conectei essa base com o Looker Studio, automaticamente ele já selecionou aqui que essa coluna de data é um tipo de data. Então, já está correto. Que a loja, a plataforma, era um tipo de texto. Então, também está certo. E aqui o valor vendido era um número. Também está certo. Caso a gente quisesse alterar ele já para ficar em moeda, para a gente não precisar ficar alterando lá no gráfico, a gente pode vir aqui, colocar a moeda e deixar em real. Então, todas as visualizações que a gente fizer no nosso dashboard e relatório, automaticamente a gente colocando essa coluna, ela já vai ficar em real. Beleza? Na parte das métricas, o Looker Studio ele sempre vai ter essa métrica automática, tá? A gente não vai utilizar ela, mais para frente a gente vai ver como que adiciona alguns campos aqui embaixo para a gente utilizar também. E voltando na atualização da base, por exemplo, pessoal, caso vocês tenham feito alguma atualização lá na base de dados, né, que seria aqui, eu vou fazer uma alteração aqui de 409 para 500, tá? E vamos supor que eu já queira ver essa atualização aqui no meu dashboard. No caso, a gente colocou aqui a cada 1 hora, né? Ou a cada 15 minutos que a gente consegue colocar. Mas se você quiser atualizar o dashboard na mesma hora, a gente também tem essa opção. Então, eu vou sair desse menuzinho aqui, fechar. E nesses 3 pontos, a gente tem a opção de atualizar dados. Então, quando eu clico nesse botão, ele puxa novamente todos os dados lá da nossa base e já atualiza para a gente aqui o nosso dashboard com aquelas alterações ali que a gente fez. Então, vamos voltar lá novamente no menu Recurso, Gerenciar Fontes de Dados. Vamos aqui de novo em Editar. E agora eu quero mostrar uma coisa bem importante para vocês também, que é no caso quando a gente altera alguma coluna da nossa base de dados ou adiciona alguma coluna nova ou também deleta. Então, se eu vier aqui na minha base de dados e, por exemplo, criar uma nova coluna, eu vou criar aqui uma coluna plataforma 2, só como exemplo, tá? E eu vou pegar esses dados aqui também. Então, eu vou dar um Ctrl C e vou colar aqui do lado. Então, faz de conta que a gente tem uma nova coluna aqui na nossa base de dados. E se a gente for lá no nosso Looker Studio, a gente precisa fazer com que ele reconheça essa nova coluna que a gente colocou para que a gente consiga utilizar no nosso dashboard também. E como que a gente faz isso? Então, eu vou fechar novamente para fazer do zero. A gente vai estar aqui na nossa tela inicial, né? Nossa tela do dashboard. Vamos entrar no mesmo menu, gerenciar fontes de dados, editar. Né? E a gente olha aqui que ela não apareceu ainda. E como que a gente faz para puxar? É só clicar nesse botão aqui de atualizar campos. Então, clicando aqui, ele vai procurar qualquer coluna que foi alterada, adicionada ou deletada, ou também que teve o nome renomeado, e vai aparecer aqui para a gente atualizar e conectar com o nosso Looker Studio. Então, ele já identificou aqui a coluna que eu adicionei, que é a plataforma 2, e eu venho aqui e clico em aplicar. Então, ele vai carregar e já adicionou aqui para a gente, plataforma 2. E no caso, se eu tivesse renomeado alguma coluna aqui. Então, por exemplo, em vez de valor vendido, eu só vou colocar valor em real. Só como exemplo. Então, apertei Enter. Se a gente for no nosso dashboard de novo, vou fechar aqui. E vou fechar novamente. Eu vou apertar um botão atualizar. Tá vendo que deu erro? Então, por que deu erro? Porque antes a gente utilizava a nossa coluna que chamava valor vendido. E ele está puxando novamente lá da base e não tem mais essa coluna, porque a gente renomeou o nome dela. Então, caso o seu dashboard, né, o seu relatório dê esse problema aqui, uma das soluções é fazer a atualização da nossa base de dados lá naquele mesmo menu de fontes de dados. Então, a gente vem aqui de novo, gerenciar fontes, vem editar na base de dados que a gente está puxando e clica aqui em atualizar campos. Então, ele já reconheceu que
campo que estava ausente, né, que a gente renomeou, era valor vendido. E agora o novo campo é valor em real. Então, se a gente aplicar aqui, ele vai atualizar para a gente. Então, ela apareceu aqui, ó, valor em real. A gente clica em concluído. Fechou? E atualiza de novo. A gente pode atualizar de novo e ele ainda não voltar. Por quê? Porque a gente utilizava aquelas colunas com outro nome, né? Então, a gente vai ter que repor a nova coluna que a gente renomeou. Então, eu vou vir aqui no gráfico, por exemplo, clicar aqui e vou procurar lá a nossa valor em real. Clicando aqui, ele já vai voltar ao normal como estava antes. Então, eu teria que fazer isso aqui para todos que eu utilizava aquela coluna. Então, voltou ao normal. Vou descer aqui também. E vocês estão vendo que ele não veio em real. Por quê, né? Porque a gente atualizou essa coluna e a gente vai precisar configurá-la novamente como moeda. Então, eu vou lá no menu, editar, valor em real, eu vou colocar aqui como moeda. Real brasileiro. Então, eu venho aqui em concluído, vou fechar. E ele já aplicou aqui o real em todas as visualizações aqui que eu tenho. Então, o importante é que vocês nunca alterem nenhum nome de coluna, se possível. Sempre mantenham o mesmo nome para não dar esse tipo de problema. E caso dê algum problema desse de não carregar as visualizações, né, a primeira solução aí que você pode tentar é atualizar os campos da sua base de dados, que provavelmente aí vai ajustar esse errinho. Tá certo? Então aqui eu coloquei para atualizar novamente. Se não teve nenhuma mudança na minha base de dados, ele vai aparecer esse aviso aqui que não teve nenhuma mudança de conexão. Beleza? Então a gente aperta aqui em continuar e concluído. Essa parte de gerenciamento das fontes de dados, acho que aqui está bem tranquilo, né, pessoal? Então agora eu vou dar mais algumas dicas aqui nesse vídeo que eu acho que vai facilitar um pouco aí a sua vida na hora de você criar a sua visualização. A primeira dica, pessoal, que nem todo mundo sabe, e eu sofri um pouco com isso, um pouquinho de tempo, é que na hora que a gente vai mover as nossas visualizações, ou a gente pode segurar e arrastar com o mouse, que dá uma maior precisão para a gente, ou a gente pode clicar nas setas do teclado, né? Então aqui eu estou clicando para a direita, mas vocês podem perceber que ele não é tão preciso, né? Se eu quisesse mover só um pouquinho para a esquerda, ele não consegue. Então, quando eu precisar mover um pouco mais com precisão, a gente segura a tecla Shift e aperta a setinha para o lado. Então, ó, ele está movendo mais devagar. E com isso aqui eu consigo ter uma maior precisão do local de onde eu quero colocar a minha visualização. Parece besta, pessoal, mas essa dica aqui vocês vão utilizar bastante. E uma última dica, para a gente finalizar aqui o nosso vídeo, é sobre os modelos do Google. Então, como a gente deu uma passadinha na aula passada, nós temos a tela inicial do Looker Studio, então é o datastudio.google.com. E aqui eu tinha mostrado que tinha alguns modelos que o Google já disponibiliza para a gente. E qual que seria a dica, pessoal? Se você vai construir o seu relatório do zero, né, o seu dashboard aí do início, é muito legal ter algumas referências para a gente ter alguma ideia, né, de como que a gente pode construir, quais visões a gente pode colocar. E é muito bom aí para melhorar a criatividade também, na hora de você estar desenvolvendo. Então, nessa tela inicial, a gente tem alguns modelos que o Google ele mostra aqui para a gente. A gente pode clicar aqui na galeria para ver mais modelos. E o legal aqui, pessoal, é você explorar cada um deles para você ir obtendo ideias diferentes, visualizações que você pode utilizar no seu relatório, para você aí conseguir fazer uma coisa mais diferente do que você está acostumado, né? Às vezes você está pensando em apenas uma visualização, um gráfico, e aqui ele já te dá um leque de opções aí que você pode também utilizar no seu desenvolvimento. Então, aqui é só você escolher o modelo que você quer. Você pode clicar em um deles para ele abrir. Ele vai carregar um pouquinho e ele vai mostrar o dashboard aqui com os dados já, né, que o Google ele puxa de algum lugar. Então, dá para a gente dar uma explorada, mexer aqui nos filtros e tudo mais, e tirando essas ideias aí que a gente pode aplicar no nosso. Caso você quiser utilizar esse mesmo modelo, dá para você clicar no botão editar, né? Com esse editar você consegue fazer as edições aqui no dashboard,
ou também utilizar os seus próprios dados, né? Então, clicando nesse botão, você consegue conectar com a sua base de dados. Então, pessoal, nessa aula é isso. Nas próximas aulas eu quero trazer coisas mais avançadas, um pouco mais específicas aí para a gente implementar no nosso dashboard. E não se esqueçam, né? Para que vocês consigam realmente aprender, é muito importante que vocês façam junto, coloque a mão na massa aí, porque se ficar só olhando o vídeo, vocês realmente não vão aprender nada, beleza? E para não perder esses próximos vídeos, não se esqueça de se inscrever no canal e deixa aquela força no joinha para que a gente consiga compartilhar com mais pessoas esse vídeo aqui. Muito obrigado por terem assistido. Me dê o feedback aí nos comentários se a aula está boa, se estou conseguindo passar para vocês o conteúdo e também novas sugestões aí de aulas que vocês estão precisando. Obrigado por assistir e até mais.